Olá, sejam todos bem-vindos. Eu não sei se vocês já se perguntaram em algum momento da vida de vocês, o que é sucesso? Quem sabe essa pergunta ela pareça travestida de outras expressões no nosso dia a dia, como, será que eu estou indo no caminho certo? Será que aquilo que eu escolhi, para mim, pessoal e profissionalmente, está me levando rumo àquilo que um dia eu sonhei ou imaginei para mim? Essa palavra sucesso, muitas vezes ela é vista por algumas pessoas com certo tabu, com uma certa resistência. Afinal de contas, parece que culturalmente a gente tem uma certa resistência em assumir que a gente quer trilhar o caminho do sucesso. Eu gosto de uma concepção bastante orgânica, bastante biológica, de que qualquer ser vivo, ele está nesse momento, do organismo mais simples, unicelular, até a nossa complexidade como ser humano, buscando o sucesso. Nós, como seres vivos, buscamos um sucesso natural, um sucesso biológico, que significa permanecer vivos. Só que nós, humanos, dotados de um cérebro altamente complexo e de capacidades cognitivas inimagináveis, também caminhamos dia após dia, consciente ou inconscientemente, na busca de um sucesso social. Um lugar diferente, uma forma de ser reconhecido pelas pessoas, de ser visto pelos outros. E não há nada de errado com isso. No meu dia a dia profissional, eu tenho o privilégio de conviver com pessoas das mais variadas idades, trabalhando com negócios dos mais diferentes possíveis, empresários experientes e pessoas que estão empreendendo a partir de um sonho, e todas elas estão buscando o seu sucesso. Outras duas grandes perguntas para a gente se fazer a respeito do sucesso é o que nós utilizamos como referencial para determinar o nosso ponto de sucesso. E mais, o que nós usamos como referencial para determinar aquilo que nós vamos fazer em nível de esforço e de atitude para chegar no nosso sucesso. E essa pergunta traz consigo outra que diz, será que o que nós determinamos como o nosso sucesso, ou os esforços que nós fazemos para chegar lá, eles são realmente orgânicos? Eles partem de dentro de nós? Eles estão relacionados com o nosso DNA? Ou será que, às vezes, nós caminhamos em busca de um sucesso que a gente pode chamá-lo de transgênico? Essa marca, esse T dentro desse triângulo amarelo, ela ficou bastante conhecida para todos nós alguns anos atrás, quando começou a aparecer em embalagens de alimentos, especialmente. E um alimento que é considerado transgênico é porque ele foi modificado geneticamente, trazendo insumos, pedaços, material genético de tantos outros alimentos, plantas, para chegar num determinado resultado. E me parece que nós, como pessoas, também acabamos tendendo, muitas vezes, a buscar pedaços, resquícios de material genético do sucesso dos outros, na hora de configurar aquilo que nós queremos como nosso caminho, como nosso destino, como nosso sucesso. E me parece que, assim como na indústria, muitas vezes o material genético que vem de um outro elemento, ele tenta acelerar o processo de crescimento, nós também tentamos trilhar um caminho do sucesso que seja mais fácil, que seja mais rápido, onde nós possamos ser reconhecidos num passe de mágica, onde sem muito esforço, ou com um esforço que já foi reproduzido por alguém, a gente possa conquistar o tão sonhado sucesso que cada um de nós tem. E, quem sabe, a gente possa concordar que nos dias de hoje, a gente tem muita disponibilidade de muita informação, tudo aquilo que pode, em tese, ajudar a gente a chegar num sucesso mais rápido, num sucesso mais fácil. Certamente vocês já se deram conta que quando a gente abre o nosso celular, abre o nosso smartphone, a gente tem na palma da mão a técnica utilizada para quem já chegou no seu sucesso, o case da grande empresa de fora do país, muitas vezes, que diz como devem as coisas serem feitas. Algumas pessoas dizendo que o horário que a gente acorda é que determina se a gente vai ou não ter sucesso. E nós, quem sabe, ficamos nos questionando, será que eu devo me apropriar desse material genético do sucesso dos outros? Ou será que eu devo olhar para dentro de mim mesmo e encontrar aquilo que organicamente faça sentido? Porque se não fizer sentido para mim, dificilmente vai fazer sentido para os outros. Nós podemos dizer que a gente vive num mundo, numa sociedade, onde a gente
está dentro de um paradoxo da abundância. Essa expressão ela surgiu quando se estuda o desenvolvimento econômico de países, de nações, onde a gente incrivelmente percebe que países onde há uma grande abundância de recursos naturais disponíveis não são aqueles em que há o maior nível de desenvolvimento. E isso é completamente paradoxal. E me parece que isso pode acontecer porque ao a gente perceber que reside num espaço, mora num lugar, vive numa nação altamente rica em recursos naturais, não é necessário um grande esforço para a gente ser bem-sucedido ao sobreviver nesse local. O contrário também é verdadeiro. Países sem nações sem essa mesma condição acabam fazendo um esforço muito grande para poder se destacar. Nós, como pessoas, como empresários, como estudantes, como potenciais empreendedores, também vivemos no meio desse paradoxo, onde essa alta gama de informação disponível sobre o sucesso de todo mundo gera uma enorme pobreza de atenção a nosso próprio respeito. Nós conhecemos o que levou empresas, pessoas e profissionais a serem bem-sucedidos. Nós invejamos muitas vezes a iniciativa dos outros. E nós estamos cada vez mais desatentos àquilo que acontece dentro de cada um de nós. Quanto mais informação há disponível, menos atenção nós damos àquilo que é genuíno, que é nosso, que faz parte do meu e do seu DNA. Esse paradoxo, ele se repete dia após dia, e se a gente começar a ficar um pouco mais atento para ele, quem sabe a gente possa perceber que quanto mais imitação de iniciativas há no mercado, menos inspiração vem atrás disso. E basta a gente perceber, quando uma empresa, quando um negócio bem-sucedido começa a se mostrar, vários outros vêm exatamente fazendo a mesma coisa. Quanto mais imitação, menos inspiração há. O paradoxo continua. Quanto mais comparação nós fazemos com o nosso caminho, com o nosso critério, com o nosso crivo de do que é sucesso comparado com as outras pessoas, menos existe o nosso DNA. Quanto mais preocupado em buscar partículas genéticas do sucesso dos outros a gente está, menos a gente está disposto a ampliar e potencializar aquilo que é genuíno de cada um de nós, aquilo que está dentro de nós e que a gente muitas vezes desvaloriza e trata como se fosse, inclusive, um problema ou um defeito que nós tenhamos. O paradoxo segue: quanto mais atalhos a gente busca, menos o nosso caminho genuíno é traçado, é partilhado com as outras pessoas e, como consequência, também não vai ser alcançado. Atalhos podem nos levar a caminhos mais rápidos e mais fáceis, mas atalhos foram feitos por pessoas que já passaram por lá. E se a gente realmente quer um caminho orgânico para aquilo que a gente atribui como nosso sucesso, nós vamos ter que estar disposto a trilhar o nosso caminho. Mais o nosso caminho e menos atalhos. Nós vivemos o paradoxo de muita imagem, cada vez mais imagem, e a preocupação exacerbada com aquilo que a gente comunica, e menos essência tem carregado. Nós recebemos diariamente orientações que o feed da nossa rede social precisa ser harmônico, ele tem que ter cores determinadas, e nós vamos criando um ambiente de uma imagem comunicada que muitas vezes não é entregue na realidade. Dias atrás eu tive a oportunidade de escrever sobre isso, que eu gostaria muito que o zelo, o carinho e a atenção que todos nós temos em comunicar digitalmente a nossa imagem, aquilo que a gente faz, ele se perpetuasse na hora que a gente tem o momento da entrega real e do contato com as pessoas. Porque é nesse momento que se prova se é artificial ou se é orgânico, se é genuíno ou se é fruto de enxertos de DNA de tantas outras pessoas que a gente vai cruzando e vai se inspirando no meio do caminho. Esse paradoxo nos leva para um caminho de cada vez mais ansiedade. E à medida que a gente fica ansioso, nos comparando uns com os outros, a gente vai deixando de lado aquilo que é o mais importante nas nossas escolhas pessoais ou nos nossos caminhos profissionais, que é o nosso propósito. Quanto mais ansiedade, mais distante a gente fica do propósito. E a soma de tudo isso poderia ser sintetizado nesse último paradoxo. Quanto mais artificial são as ações, os trilhos, os caminhos e os objetivos que a gente tem para a nossa vida, menos orgânicos, menos genuínos, menos verdadeiros nós somos. Essa frase, quem sabe ela envolva tudo o que a gente ouviu e falou até agora.
Enquanto nós buscamos receitas prontas, enquanto a gente busca segredo baseado no sucesso dos outros, a gente segue extremamente desatento na observância daquilo que pode nos tornar únicos. O nosso material genético é único. As nossas capacidades são únicas. E não faz sentido a gente seguir distraído por aí, olhando receitas e segredos prontos, que até podem ter feito sentido para outras pessoas, mas não necessariamente vão ser o ingrediente da nossa receita. Orgânico, pessoas, profissionais, empresas orgânicas, são aquelas que conseguiram ter o start da sua função, da sua atividade, baseado no que a gente chama de propósito. E propósito vai muito mais além daquilo que eu faço ou como eu faço. Propósito tem a ver com o porquê a gente faz. Nós podemos ter atividades semelhantes, nós podemos fazer atividades homogêneas, parecidas umas com as outras, mas o nosso porquê tem que ser nosso. Não é possível ecoar nas outras pessoas alguma coisa que não tenha primeiro ecoado e feito um sentido muito amplo e muito real dentro de cada um de nós. Propósito é o nosso porquê. O nosso porquê é nosso? É orgânico? Ou o nosso porquê está espelhado no porquê de outras pessoas? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de parar e olhar um alimento que é orgânico. E certamente a gente vai encontrar uma fruta, uma verdura, um legume, que ele não tem aquele aspecto perfeito e bonito como a gente está acostumado a ver. Não parece ser a melhor fruta, não parece ser a melhor verdura, até às vezes parece que tem alguma coisa de errado. Eu lembro, acho que a primeira vez que eu fui num estabelecimento que serve alimentação orgânica, e eu recebi uma pergunta, no mínimo, inusitada da pessoa que veio nos atender na mesa. A gente pediu um suco de laranja e ela disse: vocês já tiveram aqui? Eu disse: não, é a primeira vez. E ela falou: então eu vou te alertar, porque o nosso suco de laranja é diferente do que você está acostumado, quem sabe. E eu, ingenuamente, perguntei: por quê? Ela disse: porque aqui a nossa laranja é laranja de verdade, é laranja orgânica. E naquele momento eu me dei conta e eu me perguntei: poxa, será que eu esqueci o que é o gosto genuíno, orgânico de um produto que eu consumo com tanta frequência? E me parece que a gente esqueceu disso, assim como a gente esqueceu qual é o sabor, qual é a textura, qual é a vitamina do nosso jeito orgânico de fazer as coisas. A gente esqueceu o que é uma empresa orgânica. A gente está preocupado em construir algo que aos olhos das pessoas chame a atenção, que quando tem algum machucado naquela empresa ou naquela pessoa, a gente, na hora de fazer a imagem, a gente coloca de um lado onde isso não apareça, porque a gente tem receio de se mostrar organicamente. Só que o que não é orgânico não ecoa. O que não é orgânico não alcança, não toca as pessoas. Negócios profissionais, orgânicos, é necessário primeiro fazer sentido para a gente, para que depois eu possa alcançar as outras pessoas. É necessário que ecoe tão forte dentro de nós, que quando ecoar para os outros, não incite as pessoas a nos imitar e nos copiar. Elas podem nos admirar, elas podem nos ter como inspiração, mas essencialmente elas vão reconhecer em nós alguém que encontrou um propósito. E a motivação não vai ser a cópia, a motivação vai ser: eu também quero encontrar o meu propósito. Eu também quero encontrar esse material genético que eu já carrego dentro de mim, só que até então eu estou desprezando, muitas vezes em nome daquilo que eu acho que é a receita de sucesso vindo de outras pessoas. Nós começamos nos perguntando o que é sucesso. E cada um de nós deve responder o que nós usamos como critério na construção do nosso sucesso. Eu gosto da palavra esforço porque ela é um sintoma de se o caminho que a gente está trilhando, se as escolhas que a gente está fazendo, se as ações que a gente está tomando, elas realmente são verdadeiras, genuínas e orgânicas. A palavra esforço, ela, como tantas outras que fazem parte da nossa língua portuguesa, vem do latim. Em latim ela se escreve com EX e a expressão é esforciare. Forciare é bem fácil, bem rápido de a gente entender, que vem de força. E a expressão es, em latim, com EX, significa fora. É por isso que a gente fala o ex-funcionário, a gente fala que a pessoa foi excomungada de um lugar, ela está fora daquele lugar. O que é o esforço? O esforço é colocar a nossa força para fora.
Mas vocês vão de concordar que se a gente quer colocar alguma coisa para fora, ela antes precisa estar dentro. E se no momento que a gente condiciona os nossos esforços e as nossas ações diárias a qualquer outra coisa, pode ser um sintoma de que o propósito que a gente tem escolhido para a nossa vida ainda não está bastante claro. Pode ser que ainda a gente esteja trabalhando, fazendo as nossas ações diárias, sem se dar conta do genuíno propósito que cada um de nós tem dentro de si. E que a gente se perde, muitas vezes, deslumbrado, olhando o propósito dos outros. Deslumbrado, buscando material genético de terceiros, enquanto a mais pura linhagem do nosso sucesso está dentro de nós. Quando o nosso propósito é nobre, o nosso esforço se torna altamente orgânico. E a consequência disso não é um resultado extraordinário, é um resultado natural. E quando a gente entrega um resultado natural, o resultado chega primeiro que a gente, seja no que a gente faz pessoalmente ou seja no que a gente faz profissionalmente. Que seja um dia para a gente refletir se as nossas escolhas são realmente nossas ou a gente está vivendo muitas vezes de material genético do sucesso dos outros. Que o nosso dia seja orgânico e quando a gente tiver o privilégio de encontrar outras pessoas com esse mesmo propósito, nós possamos nos reconhecer e dizer que, com certeza, a gente está no caminho certo. Muitíssimo obrigado.